Bom dia, galerinha, bom dia. E aí, tudo bem? Sexta-feira, sextou, né, como a galera diz. Muito bom, cara. Tá passando muito rápido, né? A gente tá já aí com uma semana. Já tá acabando mais uma semana, segunda semana do ano. E realmente é muito legal esse trabalho que a gente vem fazendo aí de bom dia, bom dia. Olha a Laíde aí. Bom dia, Laíde. Tudo bem? Tranquilo, a galera aí tá entrando, a Aline. Galerinha, pra quem não me conhece, né? Eu sou o Gutenberg, sou massoterapeuta. E nós estamos fazendo um trabalho, essa live justamente pra conversar com a galera sobre massoterapia, né? Esse horário agora de manhã cedinho. Para esquentar os motores aí do treinamento que a gente vem fazendo. E é muito legal esse bate-papo que a gente está falando. Então a gente está falando hoje, está conversando todo dia de manhã cedo sobre massoterapia esportiva. Eu sou especialista no esporte e eu quero fomentar um pouco mais aí como que é o trabalho do massoterapeuta dentro da área esportiva e trazer um pouquinho mais de conhecimento da galera, né? Que trabalha comigo, que trabalha aí, quer trabalhar na área da massoterapia esportiva, quer ter um pouquinho mais de conhecimento aí como que é o trabalho do massoterapeuta que atende os atletas, né? Nós hoje trabalhamos com atletas tanto amadores quanto profissionais, a galera do alto rendimento, e a gente vê que é muito importante, né? Eu vejo que é muito importante aí a galera ter um pouquinho mais de conhecimento sobre a área da massoterapia. E desde a semana passada, né? Desde o primeiro dia aí de janeiro a gente está falando, estamos conversando. E aqui a gente já falou sobre os efeitos fisiológicos da massagem esportiva, quais são os tipos de técnicas que a gente aplica dentro da massagem esportiva, né? São várias. A gente mostra, né? A gente tem uma ideologia que a massagem esportiva ela não é um método, assim, um sistema de massagens complexo, né? Então a gente vem literalmente ali trazendo um pouco mais de profundidade aí pra galera. A Laíde aí, ó, a Laíde, bom dia, tudo bem? Gleice também entrou, bom dia, Gleice. Joia? E hoje, cara, hoje é muito legal esse trabalho aí que a gente vem dando continuidade, né? Essa semana toda a gente falou sobre massagem de tratamento. Então a gente falou sobre as técnicas que a gente utiliza para fazer o tratamento dentro da massoterapia esportiva, que a gente tem uma técnica um método de massagem de tratamento dentro da massagem esportiva. E agora que a gente já falou de tudo isso, a gente está falando sobre qual que é o meio, né, que a gente trata com essas técnicas, né? E ontem a gente começou a falar de um tema legal, que é a fáscia, né? E hoje a gente vai falar sobre massoterapia e a fáscia, né? Então a gente vai dar continuidade no trabalho. Por quê que a gente vai dar continuidade nesse trabalho? Porque a galera precisa entender como é que funciona, né, a parte de abordar o tecido mole, né? Então hoje, quando a gente fala em massoterapia, a galera só pensa em executar manobras, só em executar algumas técnicas, seguir uns protocolos, uns passo a passo. E dentro do esporte, o protocolo o passo a passo, às vezes ele não é aplicável, né? Porque dentro do esporte a gente precisa de ter um raciocínio clínico, um raciocínio mais específico para o atleta. E isso daí é onde a gente começa a desvendar todo esse processo e ter ali que a galera começa a entender um pouquinho como é que funciona o organismo. Então a gente precisa ir para a parte de qual que é o tecido que a gente vai trabalhar, né? Qual que é o meio. Então, em cima disso a gente vai delimitando nosso objetivo. E aí falando desse processo, né? Ontem a gente comentou, né? De como que funciona. A gente falou dos tipos de técnicas que a gente tem para fazer a alteração da fáscia. Só relembrando aí para a galera que não participou de ontem, a gente falou sobre a mecanotransdução, a tixotropia e a eletroperoticidade. Esses são os 3 mecanismos que a massoterapia realmente já está comprovado que consegue atingir e fazer essa manipulação dos tecidos moles. E isso aí é muito importante, né, para
para o massoterapeuta que trabalha com esporte entender qual o mecanismo que ele vai fazer, qual o receptor que ele vai estimular para atingir aquele tecido. E aí hoje a gente vai falar justamente daquela que a gente estava falando sobre as forças mecânicas, né, sobre as forças de pressão, né? Então a gente vai falar de mecanotransdução. E para falar da mecanotransdução é bem importante porque a gente precisa ali de, na verdade, o dia inteiro, né, para explicar isso, como é que funciona. A gente vou tentar bater esse papo aqui introdutório com vocês, para vocês já conhecerem um pouquinho mais essa técnica. E quando eu falo de forças mecânicas, né, eu falo justamente que são as forças que literalmente eles atuam diretamente sobre os tecidos corporais, né? E isso é uma técnica que chama mecanotransdução e justamente ela é dividida, né, por alguns processos. Então, assim, como que a gente tem que entender quais são esses processos que a gente vai estar fazendo ali para a gente fazer uma aplicação da força mecânica dentro da massoterapia? Que é o que funciona muito, né? Olha aí, rapaz, olha quem tá aí, o Mineirinho. O Patrick tá aí. Seja bem-vindo aí, Patrick. Já tá de tarde aí, né? Tá lá em Portugal. Muito bom. A Jucimara entrou aí. Bom dia, Ju. Tudo bem? E ontem a gente teve um dia fenomenal, né? Passamos o final do dia juntos ali, fazendo os atendimentos. Foi muito enriquecedor estar com a galera. Então, e aí a gente vai falar hoje sobre essas questões, né, da mecanotransdução. E aí como é que funciona essa técnica? Como é que funciona isso daí para a gente fazer uma deformação da face? Então a gente tem ali algumas questões dentro da massoterapia que a gente usa com a mecanotransdução. E como que a gente faz isso? A gente tem a compressão, a gente tem a tensão, a gente tem a flexão, cisalhamento e a torção. Todos esses mecanismos da massoterapia, a gente chega a atingir um objetivo que é a mecanotransdução, que é a deformação do tecido corporal, né, que é justamente a gente vai alterar a célula, né, de colágeno ali, aquela célula que é a célula da face. Então, pensando nesse processo, o que a gente vai fazer? Como que a gente tem que, o massoterapeuta tem que pensar na hora de fazer uma avaliação, né, que a gente como já comentou da avaliação dentro da massoterapia, como que ele vai aplicar essa força, né, como que ele vai fazer? Então, para a galera que não tem muita noção, né, o que é a compressão ela é justamente quando a gente pressiona as estruturas, entendeu? Então, quando a gente faz a pressão nas estruturas. Na massoterapia, a gente tem várias formas de fazer pressão. A gente tem várias formas de fazer a pressão de uma forma com a mão em 15 graus, né, que a gente está fazendo um cisalhamento, então a gente está colocando ali. A gente tem a forma de fazer uma pressão em 90 graus, entendeu? Que é justamente essa parte de compressão, né? Então a gente tem uma forma de fazer uma pressão de tensão, que é fazendo esse movimento para esticar o tecido. A gente tem um movimento de flexão, que a gente literalmente estabiliza de uma forma e coloca uma flexão na outra, entendeu? Então a gente tem a forma de cisalhar, né? Entendeu? Que é fazer uma fricção ali em volta de um ponto, porque a pressão é diferente do cisalhamento, né? Quando eu falo de compressão, eu estou comprimindo as estruturas uma com a outra. Quando eu falo em cisalhamento, eu comprimo e faço esse movimento com o dedo. Então a gente tem várias técnicas ali, né? E tem uma técnica bem específica de torção, né? Que a gente pega e faz um amassamento e faz uma torção da musculatura ali para que a gente atinja, né? Então é interessante o massoterapeuta entender quais são as ferramentas, mas ele precisa entender também qual que é o objetivo, qual que é a função daquele movimento, daquela manobra sobre o tecido, né? Sobre a estrutura que ele vai estar trabalhando ali. Então, quando eu penso nisso, nesse processo todo, eu vejo que a galera tem muito dúvida, né? Porque a galera só aprende a fazer o movimento, mas não sabe por que está fazendo o movimento, né? Isso foi uma das coisas que me despertou muito na massoterapia, saber o porquê. E procurar essas informações, né, dentro da massoterapia é muito difícil, né? Porque para a massoterapia é muito restrito algumas informações e tudo. E aí a gente tem que buscar cursos, especializações, né? Tem que estar realmente fazendo esse trabalho. Então a galera quando vai fazendo, vai conversando, né, sobre massoterapia comigo, muitas vezes pessoas têm dúvida. Eu tenho, mas como que você conseguiu fazer aí, como é que você chegou aí nesse processo? Então, gente, tudo tem conteúdo, tudo tem material, é só a gente procurar que a gente acha, né? Então isso é muito importante, né? Eu sou de Brasília, a gente teve que buscar muita informação fora, né, de Brasília, porque aqui em Brasília não tem esse tipo de informação para o massoterapeuta, então eu tive que ir buscar fora,
fiz uma formação muito longa, né? Tem 8 anos estudando a massoterapia a fundo, com profundidade mesmo, né? Buscando entender realmente o porquê de cada área, fazendo muita especialização. E daí a gente viu a necessidade de passar isso para a galera, né? Para ter um caminho mais curto, né? Para a galera começar a entender e realmente ver se quer ficar dentro da massoterapia. Porque a massoterapia, principalmente no esporte, ela precisa de muita dedicação, né? E muitas vezes as pessoas acham que você fazer uma manobra, entendeu? Você fazer uma coisa dentro da massoterapia vai ajudar. Às vezes ela pode literalmente atrapalhar. Principalmente o atleta que trabalha com alto rendimento, né? A galera do alto rendimento. É muito engraçado, né? Porque hoje, quando as pessoas procuram o nosso trabalho aqui em Brasília, eles literalmente procuram, eu estou indo para uma competição daqui a 60 dias, daqui a 90 dias, e eu preciso me preparar para ela. Então eles já estão conseguindo ter a consciência de que o nosso trabalho realmente ajuda na manutenção, né? Para ele chegar lá mais preparado. E isso é muito bom. E aí pensando nesse processo, para cada compressão, para cada tensão, para cada flexão, para cada cisalhamento e torção, a gente tem uma camada diferente de tecido que a gente vai atuando. Então hoje dentro desse processo nós temos 5 camadas de tecido que a gente vai atuar, né? A gente tem camadas de pele, a gente tem camada de face, a gente tem camada de musculatura, aí a gente tem camada de face de novo, aí depois a gente tem a parte de músculo, aí vem outra camada de face, aí depois vem o osso. Então a gente tem essas 5 camadas que são muito importantes. E cada técnica dessa é para chegar numa camada, né? Então vamos pensar aqui o seguinte. Como são para chegar nessas camadas, né? Como que eu faço? Como que eu consigo saber qual que é a musculatura? Primeiro eu preciso conhecer bastante anatomia, né? Então eu preciso ter um conhecimento de anatomia muito bom para entender quais são as camadas das musculaturas. Para quem não conhece, né, de anatomia, a gente tem um material aí que vende na Amazon, que é muito legal, que é um atlas de anatomia prático, né, que ele vem, se eu não me engano, esse atlas, ele vem plastificado. Cara, eu acho que até tem uma que o meu tá aqui. Espera aí que eu já mostro pra vocês, rapidinho, só pegar aqui um minutinho. Galerinha, não achei não. Que aí eu iria mostrar pra vocês, é muito legal. É baratinho, hoje no Amazon ele deve estar custando aí uns 20 reais estourando, né? E você lá consegue. E lá ele tem 5 camadas, na verdade são 6, mas a sexta é bem difícil da gente chegar ali na profundidade que a gente precisa, mas se a gente fazendo direitinho a gente consegue, tá? Vamos falar em 5 camadas que é mais tranquilo, certeza que vocês vão conseguir aplicar ali essas técnicas. É um atlas que é muito intuitivo, né? Que ele tem toda a musculatura, né? É bom para você estar conhecendo, a galera tá começando aí dentro da massoterapia, principalmente no esporte, precisa entender muito da musculatura, mas conhecer o músculo não é só conhecer aonde ele fica naturalmente, a parte anatômica, a gente precisa também entender qual que é a função desse músculo em cima do organismo, né? Qual que é o movimento que ele faz, qual que é a origem, qual que é a inserção, né? E isso é o mais importante para o atleta, né? Para o profissional que trabalha com esporte. Por quê? Porque não adianta só saber onde é que está o músculo, né? Saber onde é que está um trapézio, saber onde é que está um redondo menor. Não, ele precisa saber qual que é a função desse músculo e associar ele à biomecânica. E aí com isso o que acontece? Pensando nessa movimento, como que eu consigo acessar, né? Então eu tenho uma classificação ali, eu tenho a pressão leve, pressão moderada, pressão profunda e a pressão variável. Olha como é que a massoterapia é complexa, gente. Não adianta só a gente saber fazer uma massagem. A gente precisa entender qual que é o mecanismo e qual que é a pressão que a gente vai estar aplicando, né? Ontem a gente estava falando, eu tem um caso aí, de um caso que aconteceu com a gente lá em 2018, com os atletas que estavam indo pro... 2018 não, 2020. Antes da pandemia, com os atletas que estavam lá, que tinha um terapeuta nosso que trabalhava com a gente, que ele tinha uma pressão muito forte na mão. E a gente teve que aprender a dosar isso, né? Foi por isso que a gente teve que procurar buscar essas informações ali
E realmente, quando eu vi que já tinha isso, né, pronto, já tinha isso que era fácil, né, da gente identificar, e aí a gente começou a ver. Então a pressão leve, ela é justamente para a primeira camada, a camada da pele. Normalmente essa pressão, a gente utiliza muito ela na massagem clássica. Então a gente faz o deslizamento superficial com ela, né, e é para atingir essa camada, né, isso é muito importante. Então a pressão superficial, essa pressão, a gente vai fazer a pressão leve. Quando eu falo da pressão moderada, eu já estou pensando na segunda e terceira camada, então eu já vou chegar um pouquinho mais. Aí a gente fala do deslizamento superficial, profundo, que aí já entra também a técnica da massagem sueca, que é a massagem clássica, né? Quando eu penso na pressão profunda, né, aliás, moderada, quando eu penso na pressão moderada, eu já vou pensar ali nessa pressão mais profunda da parte da massagem clássica. Quando eu penso na pressão profunda, aí eu já vou pensar nas camadas mais profundas da musculatura, na musculatura que fica mais profundo, que essa musculatura é a musculatura que a gente chama da estabilizadora, entendeu? Então essa musculatura estabilizadora é uma musculatura que realmente a gente precisa colocar um pouquinho mais de pressão, mas não é força, tá? A gente não usa força, a gente usa uma técnica específica, que aí a gente usa a técnica de cisalhamento, né? A gente pode utilizar a técnica de tensão. Então cada técnica que eu falei de compressão, tensão, flexão, cisalhamento e torção, ela é para uma camada específica da musculatura. Então olha que legal, quando eu penso em fazer a massoterapia, não é só chegar ali, passar um creme, passar um óleo e fazer um deslizamento. Não, eu preciso entender quais são as forças que eu vou exercer sobre aquele tecido, né? E quando eu penso na pressão variável, né, que é uma pressão, essa pressão ela é uma alternância entre algumas técnicas. Então eu posso fazer um deslizamento profundo e fazer um cisalhamento. Eu faço um deslizamento profundo e faço cisalhamento. E aí eu alterno as camadas, entendeu? Por quê? Porque quando normalmente eu faço essa pressão variável, quando eu quero chegar nas camadas mais profundas. Então se eu vejo que é uma musculatura, por exemplo, eu preciso chegar numa musculatura ali de elevador de escápula. Em cima dele eu tenho o trapézio, aí eu vou ter o trapézio, que é uma musculatura grande, né? Tem o trapézio superior ali, que é uma musculatura grande. Vou ter o supraespinhal ali um pouquinho acima também. Então eu tenho duas camadas de músculos. Aí se for pensar, ele já está lá quase na quarta, quinta camada, entendeu? E aí eu vou ter que fazer literalmente um deslizamento e uma flexão, deslizamento e uma flexão. Então voltar alternando, por isso que a gente chama de pressão variada. E ela é justamente para atingir essa musculatura entre a terceira e quinta camada, a parte mais profunda, né? Então é legal a gente ter esse cuidado e entender. Muitos dos massoterapeutas nem sabem que existe, né, essa escala aí que a gente está falando, entendeu? Agora, qual que é o principal detalhe da massoterapia, né? Qual que é o nosso principal objetivo? Toda vez que a gente trabalha com esporte, eu tenho que pensar em uma única questão, no arrasto, né? Galera, o que é o arrasto? Cara, isso aí, ó, pra te falar a verdade, eu nunca vi ninguém falando nada sobre curso de massoterapia, falando sobre cuidados, né, da massoterapia na parte de tratamento, que é essa questão do arrasto, né? Então, assim, o arrasto dentro da massoterapia, ele é muito importante para as massagens de tratamento, né? E hoje o que eu mais vejo é a galera fazer massagem de tratamento utilizando algum tipo de emoliente, algum tipo de óleo, né? Então realmente isso não é nem contraindicado, né? É que você realmente vai demorar mais para fazer o trabalho que você poderia fazer em poucos minutos, né? Atingir as camadas que você conseguiria fazer ali em poucos movimentos. Então o arrasto dentro da massoterapia é a ferramenta principal do massoterapeuta, né? Então ele precisa entender como é que funciona esse arrasto, né? Inclusive a gente tem dentro dessa parte, a gente tem uma classificação do arrasto, né? A gente tem um grau ali para entender como é que ele funciona. Então a gente tem uma escala, né, de arrasto para entender como que a gente quer tratar aquele tecido. E o que é o arrasto, né, gente? O arrasto é justamente a gente fazer o deslizamento da pele e a gente fazer essa tração, tá? O que acontece quando a gente fala em fazer um trabalho com miofacial, né? Então você pode ver que a maioria das técnicas miofaciais, quando a gente faz esse trabalho miofacial, eu estou fazendo essa tração. E esse deslizamento aqui da pele, né, é justamente o que a gente chama de arrasto. Tá vendo quando a gente pega aqui na pele, a gente faz e ela fica enrugada? Isso daqui é literalmente o arrasto que a gente precisa fazer, que é a deformação do tecido. Então eu consigo ter um trabalho muito mais eficaz quando eu não tenho nenhum tipo de creme. Se eu passar algum óleo, se eu passar algum creme aqui na minha pele, o que vai acontecer? Ele vai deslizar cada vez mais e eu vou ter menos atrito.
né? Então eu vou ter menos aderência aqui da pele. Eu não vou conseguir fazer esse movimento aqui, ó. Então eu não vou conseguir acessar, né, a musculatura que eu preciso. Então é importante a gente lembrar disso. E o massoterapeuta. Hoje em dia o massoterapeuta, quando ele pensa em fazer massagem, a primeira coisa que ele fala assim, cadê o óleo? Cadê o creme? Né? E realmente para o massoterapeuta não é legal ter esse trabalho, né, de óleo com creme assim, quando vai fazer uma massagem de tratamento. Então toda vez que você pensar ali em tratar algum paciente, fazer alguma coisa, tenta fazer essa técnica sem usar muito creme, sem usar muito óleo, né? Ó, a André chegou aí agora. Bom dia, André, tudo bem? A aula hoje tá legal, hein? Hoje o bate-papo aqui tá massa. Estamos falando sobre massoterapia e a fáscia. E aí, a galera já começa a ter esse cuidado maior, né? Quando a gente pensa nessa questão do arrasto. E quais são os graus, né? Como é que funciona essa escala que a gente tem dentro da massoterapia? Então a gente tem uma escala de 1 a 3, né? Na verdade é de 0 a 3, entendeu? Então o 0 é quando a gente faz uma pressão que a gente não tem arrasto, a gente só faz a pressão, entendeu? Então eu faço a pressão, né? Eu só mantenho a pressão aqui e nada. A1 é quando o move o tecido, mas não tem uma união, né? Então eu só faço eu só movo ele, mas ele não engia, tá? O 2 é quando eu movo o tecido para a união, que ele começa a engiar. E o 3, que é o grau mais intenso, é quando eu coloco um tecido sobre o outro, que ele sobrepõe. Aí ele dá aquela engiada de verdade e aí eu faço o deslizamento, entendeu? Então nós temos 3 graus de arrasto, tá? Dentro da massoterapia, isso tem que ser trabalhado, é uma das coisas que a gente trabalha que chama manualidade, né? Isso aí é uma disciplina que a gente tem, né? Que a gente precisa estudar, é o que diferencia o curso de massoterapia de todos os outros, né? Essa manualidade ela só é trabalhada dentro da massoterapia para o massoterapeuta, né? Então se você está formado em massoterapia e você não teve essa disciplina, procure estudar mais sobre a manualidade, entender como é que é o toque, né? Entender como que funciona essa pegada, entendeu? Porque isso aí é a base da massoterapia, né? Então hoje, dentro dos cursos, a galera tem que ter essa base, né? Então assim, quando a gente não tem esse conhecimento, né, o que passarem lá, a galera faz, entendeu? Você está aceitando, mas quando você já conhece, sabe o que é necessário para ser um bom massoterapeuta, então você vai ter ali, vai exigir ali que você tenha as matérias básicas, né? Que é justamente essa questão aí da manualidade dentro da massoterapia. A André está falando que o primeiro é igual drenagem, o terceiro é igual rolamento. Não, André, não é não. Tá? A ideia aqui é o seguinte, é que a gente, quando vai fazer, por exemplo, essa pressão aqui que a gente vai falar de arrasto, né? A gente está falando de fazer uma tração na pele. Quando eu falo da drenagem, eu estou fazendo um deslizamento superficial, só deslizando. Aqui a gente não desliza, a gente faz a pressão e aí quer mover a pele, tá? Quando eu penso na drenagem, o que eu vou fazer? Na drenagem eu vou fazer, literalmente um deslizamento. Aqui não, aqui eu faço uma pressão e mantenho a pressão. Então esse é o 0, beleza? E aí eu vou fazendo a deformação da pele. Quando a gente tem aula prática, né, que a gente vai fazendo dentro do curso da massoterapia esportiva, a gente tem uma parte que a gente fala só sobre toque, que é justamente da manualidade. Por quê? Porque muita gente não teve essa aula, né? Então a gente mostra como é que funciona a tixotropia, a gente mostra como é que funciona a mecanotransdução e a gente mostra como é que funciona a piezoeletricidade. Então é legal isso, né? Isso aqui é uma questão que a gente está falando. Hoje é mecanotransdução. Isso aqui é dentro da aula de mecanotransdução que a gente passa para a galera entender um pouquinho e, né, ficar ali mais consciente do que acontece. Tá. Em cima disso, né, desse grau, a gente tem 3 coisas bem distintas, que a gente chama de ritmo, que a gente chama de frequência e que a gente chama de duração, tá? Como que eu consigo fazer essa manipulação da face? Fazendo a junção de todos esses processos, né? Então eu consigo fazer uma alteração da face, né, do organismo, né, do tecido mole, juntando essa técnica dessa forma. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que ter uma força mecânica, né, de compressão ou tensão, ou flexão, ou cisalhamento, ou a própria torção, tá? E vou pensar justamente nessas pressões. Como é que ela vai funcionar? Vai ser uma pressão leve? Vai ser uma pressão moderada? Vai ser uma pressão profunda? Ou vai ser uma pressão variável? Para chegar nessas camadas, né? Dependendo da camada da musculatura que eu quero atingir, tá? Vou usar o arrasto justamente para fazer esse detalhe, né? Para a gente chegar lá nessa profundidade. Então, primeiro eu faço a compressão, aí eu vou ver. Aí vou ver como que funciona. Então, eu vou fazer uma aplicação em conjunto. Ó. Vou fazer a compressão aqui, ó.
E aí se eu quero tratar, cheguei na musculatura, eu sei que eu estou aqui em cima, por exemplo, vamos pensar aqui, essa musculatura aqui, vou pegar uma musculatura aqui do braço mesmo. Ó, vou pegar aqui, ó, radial, braquioradial. Peguei ele aqui, tá aqui, ó. Tá vendo esse músculozinho que sobe aqui, ó? É o braquioradial. Vou pegar ele. O que eu vou fazer? Ele é um músculo superficial. Abaixo dele, ele tem alguns músculos mais abaixo. O que eu vou fazer aqui, ó? Aqui, ele tá contraído e aqui ele tá relaxado, totalmente. Então, eu tirei a primeira camada de musculatura, o músculo dele, ó. Já peguei uma músculo aqui, ó, que eu tô sentindo que tá tendo uma dorzinha aqui. Nessa musculatura aqui. Então aqui eu devo estar em cima dos flexores aqui. Tá, peguei um flexor aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou fazer uma pressão. E aí agora vou fazer um movimento, ó. Vou fazer um arrasto aqui com ele, ó. Ó lá, vou fazer o arrasto aqui, ó. Então vou ficar fazendo esse movimento aqui. Aqui eu estou fazendo uma liberação miofascial. Eu estou fazendo, na verdade, uma técnica miofascial, né? Então estou usando aqui a técnica para fazer o relaxamento dessa musculatura. Então é legal pensar nesse processo. E aí é o detalhe, a gente entra, depois que a gente sabe fazer, a gente entra na frequência, no ritmo, frequência e duração. Quanto tempo que eu tenho que colocar isso, né? Qual que é o ritmo que eu tenho que colocar nisso, né? Então quando eu penso em ritmo, eu penso em aplicar esse movimento de uma forma, né, regular, né? Eu posso intercalar ele, né, fazer e parar, ou eu posso manter ele contínuo, né? Fazer, volta, fazer, volta. Isso aqui é o rítmico, é o ritmo da massagem. Que é a frequência? A frequência é a velocidade que eu vou estar usando. Olha só, se eu vou estar fazendo ele muito lento ou se eu vou estar fazendo ele mais rápido. Isso aqui é a frequência. Quando eu penso na duração da manobra, né? Quanto tempo que vai durar essa manobra? Aí a gente tem uma classificação dela curta, dela moderada e dela longa. O que é uma manobra de duração curta? É uma manobra que eu vou demorar 10 segundos. Vou ficar somente 10 segundos fazendo esse movimento aqui. Como que é uma manobra moderada? Eu vou ficar 30 segundos fazendo esse movimento aqui. E como que é uma longa? Eu vou demorar ali 60 segundos fazendo esse movimento aqui. Entendeu? Então, quando eu penso em utilizar essa técnica de mecanotransdução, eu tenho que pensar em todas essas nuances, né? E se eu não sei como é que funciona esse processo, o que eu vou fazer? Eu vou cumprir um protocolo, né? E na verdade, não é o protocolo que eu preciso cumprir, somente dentro do esporte, né? Então a gente precisa fazer ter um conhecimento mais profundo sobre como que funciona essas questões das técnicas miofaciais, né? Para a gente trabalhar com a fáscia. Bom, a Ju está perguntando aqui, qual a diferença do rolamento com a massagem clássica? Então, depende muito assim, ó. A gente sabe que a massagem clássica, a massagem ocidental, ela é a base de todas as terapias ocidentais. Então, assim, todos os movimentos, hoje não se cria mais movimento. É impossível criar mais movimentos de massagem. Por quê? Porque todos eles já foram criados, né? Então a gente já tem todos os possíveis. Dentro da massagem clássica, Ju, como é a base dessas massagens, né, de terapias ocidentais, dessas técnicas de liberação, dessas técnicas miofaciais, na verdade o rolamento difere porque, por exemplo, o rolamento dentro da massagem clássica, a gente faz como se fosse um pinçamento, a gente vai fazendo esse movimento de pinçar aqui, fazendo esse movimento. Normalmente o que a gente fala sobre, você tá confundindo com a torção. A torção, a gente vai fazer uma torção da musculatura. Tem alguns músculos que a gente consegue fazer esse movimento aqui de torção, principalmente na musculatura, por exemplo, que faz supinação, pronação, né, adução, abdução, a gente consegue fazer uns movimentos, porque esse é o movimento que o músculo faz, né? E aí é legal da gente fazer a aplicação desse movimento em cima dessa musculatura, porque é o sentido que a fibra tá fazendo. Isso é uma das coisas que a gente trabalha dentro da massoterapia esportiva, né? Sempre trabalhar no sentido da fibra e nunca contra, né? Para evitar de ter algum tipo de contratura. Então é legal a gente pensar nisso. Então, assim, tem alguma diferença? Tem. Por exemplo, essa que a gente faz aqui para fazer a liberação aqui, que a gente faz esse trabalho, a gente usa muito uma técnica que chama massagem do tecido conjuntivo, tá? Que é MTC, né? A Elizabeth Dick desenvolveu essa massagem na década de 60. É uma massagem que a galera usa muito na terapia manual, né? E é uma massagem bem diferente, né? Então ela usou alguns pontos para tratar todos os pontos reflexos do organismo. É uma massagem que a gente aplica ela
na coluna, na lombar, né? Então a gente faz um trabalho bem específico na região da lombar ali com essa técnica de massagem, tá? E essa torção ali, a gente, na verdade, a gente utiliza ela dentro dessa técnica, tá bom? Então a gente faz muito ali, ok? E aí pensando nesse processo, né, de falando de duração, de ritmo, né, a gente também tem ali, por exemplo, da sessão. Então, qual que é o tempo de sessão, né? A gente já emendar aí, já falar disso. O tempo de sessão, normalmente, o tempo da sessão que a gente vai estar fazendo, ele é o quê? Então a gente tem uma sessão curta, uma sessão moderada e uma sessão longa. O que é uma sessão curta? Que normalmente a gente utiliza muito na massoterapia em competição, né? Na massagem desportiva. Olha aí que interessante. Para quem não sabe, a gente tem dois tipos de técnicas. A gente tem massagem desportiva e massagem esportiva. Quem não perdeu as primeiras lives aí, vai estar depois faz aí, procura algumas informações aí que a gente está sempre falando desse processo, tá? E aí a galera começa a entender um pouquinho. Então a gente, nessa duração de massagem curta, né, de sessão curta, a gente usa muito na massagem desportiva, que é quando o atleta está em competição. Aí nós temos de 5 a 15 minutos para fazer essa aplicação dessas técnicas, entendeu? Quando a gente tem uma sessão moderada, ela é de 15 a 30 minutos, né? Então é uma sessão que a gente já consegue fazer um trabalho mais específico, né? Já tem um processo que a gente consegue fazer aí dentro da parte de tratamento, né? Da massagem para fazer o tratamento de alguma lesão específica, que é uma das também que a gente utiliza, que é isso a gente faz dentro da massagem esportiva. E a gente tem a sessão longa, né? Que é de 45 a 60 minutos. Aí a gente pode variar entre massagem de manutenção, massagem de tratamento, né? Massagem de recuperação, né? Massagem de anti-intoxicante, entendeu? Então a gente tem ali algumas classificações. Então normalmente quando a gente fala de uma massagem de 5 a 15 minutos, a gente está falando em massagens desportivas quando o atleta está em competição, que é uma massagem de duração curta. É muito legal, né, fazer esse trabalho, a galera tá aí já conhecendo um pouquinho mais da massoterapia esportiva, entendeu tanto que é importante, né, o trabalho do massoterapeuta que é voltado para o esporte, tá? Então, quando a gente fala que vai fazer um trabalho com a massoterapia esportiva, principalmente a parte clínica, né, de acompanhamento, de melhora da performance do atleta, a gente tem que conhecer todas essas nuances, né? Então, assim, essa galera aí que tem interesse, a gente vai estar aí todos os dias batendo esse papo, falando sobre massoterapia esportiva. E você vai ver que realmente não é só uma técnica de massagem, né, que você aprende no final de semana. Você precisa realmente de muito estudo, né, de procurar muitas referências, né. E uma coisa que a gente tem dentro do esporte é trabalhar com ciência, né. Então a gente hoje a gente tem uma coisa que chama ciência do esporte, e a massoterapia ela faz parte desse processo, né. Então a gente já tem muitos artigos científicos falando sobre as técnicas de massagem, fazendo esse processo. No domingo a gente vai fazer uma live 8 horas da manhã, né? A gente vai falar sobre os 6 pilares do recovery. Vou estar com uma galera aí que é fenomenal, né? A gente vai ter uma nutricionista, vamos ter uma físio, e a gente vai fazer um bate-papo muito legal sobre como que funciona a questão do recovery esportivo, né? Então a gente vai falar sobre a parte de recuperação, a gente vai falar sobre a parte da alimentação, a gente vai ter aí um bate-papo sobre treinamento, né? Então quais são as bases que a gente tem aí para fazer o recovery dos atletas, principalmente agora que está começando a fase de base, né? De muitos atletas, né? Então eles estão aí já começando essa temporada, e aí a gente já vai vendo como que são as melhores estratégias que a gente tem, tá? Então se você estiver aí, vai ser 8 horas da manhã, a gente vai estar aqui batendo esse papo, tá bom? Vai ser bem legal, tá? Galerinha, hoje era isso que a gente tinha para falar aí sobre essa parte da mecânica de transição, tá? Achei que esse papo aí é bem legal, entendeu? A gente vai estar continuando falando aí, amanhã a gente fala mais, amanhã a gente já tem um outro trabalho. E essa galera tá falando assim, essas lições vão ficar salvas nesse perfil. Então, é o seguinte, essas lições elas não vão ficar salvas nesse perfil, mas a gente vai estar lá no nosso YouTube, no canal do nosso YouTube, que chama Recovery Esportivo também, tá? Porque isso aqui é um conteúdo que a gente está fazendo aí pra galera que tá fazendo um curso com a gente, né? Então esse aqui é só os aquecimentos pro curso que começa às 8 horas, tá bom? Beleza? Então, se quiser assistir isso daí, vai estar lá no YouTube, nosso canal, GM Recovery, tá bom? Só procurar lá. Valeu, galerinha, bom dia, boa sexta-feira,
E amanhã a gente tá junto aí às 7 horas da manhã de novo, tá bom? Abraço.